Olá pessoal, dando então continuidade ao entendimento das reações de hipersensibilidade, falaremos sobre reação de hipersensibilidade do tipo 3. Segundo os autores Gell e Combes, a reação do tipo 3 é mediada pela formação de imunocomplexos, que se formam, então, mediante aqui a associação de anticorpos específicos que reconhecem antígenos solúveis, sendo estes próprios do organismo ou não próprios, estranhos. Em relação à classe de anticorpo envolvida neste tipo de reação, destaca-se aqui a classe IgG. Bom, em consequência, então, da formação do imunocomplexo, este acaba depositando na superfície de tecidos saudáveis do hospedeiro. E lá induzem vias do sistema do complemento, mais especificamente a via clássica. E como consequência do acionamento da cascata do sistema complemento, observa a formação de fragmentos peptídicos solúveis, como os fragmentos C3A e C5A, que sabidamente exercem aqui ação quimiotáxica para neutrófilos, favorecendo com isto o recrutamento destas células em direção ao local de deposição dos imunocomplexos. Sabemos que os neutrófilos são células da imunidade inata e desempenham aí inúmeras funções. Dentre elas, induzem uma resposta inflamatória. Os neutrófilos acabam expressando na superfície de sua membrana plasmática receptores Fc para IgG. Deste modo, o imunocomplexo constituído por moléculas de IgG ativam os neutrófilos, que, uma vez ativados, degranulam, liberando para o meio extracelular inúmeros componentes
farmacologicamente ativos, tais como mediadores inflamatórios, proteases, citocinas pró-inflamatórias, que acabam induzindo localmente ou sistemicamente uma resposta inflamatória que levará à destruição tecidual. Desse modo, as lesões geradas por estas reações são classificadas como reações de hipersensibilidade do tipo 3 ou reações mediadas por imunocomplexos. Falamos então que as reações de hipersensibilidade do tipo 3 são mediadas pela formação de imunocomplexos solúveis, constituídos por moléculas de IgG. Lembrando, então, que esses imunocomplexos poderão ser formados tanto em relação a antígenos solúveis próprios do organismo, quanto não próprios, tá? E quando se refere a antígenos próprios, representa aí um caso de autoimunidade. Bom, o imunocomplexo ou complexo antígeno-anticorpo, ele é formado mediante a associação química estabelecida entre um anticorpo específico com um antígeno. As moléculas, de anticorpos acabam reconhecendo e se ligando a epítopos antigênicos através da região variável presente na molécula do anticorpo. Esta região recebe o nome de região FAB. Com a formação do imunocomplexo, o antígeno em questão ele é destruído ou eliminado. Sendo assim, a formação do imunocomplexo ela é requerida pelo organismo hospedeiro como medida ou forma de destruição do antígeno. O problema se dá quando verifica a formação de uma grande quantidade de imunocomplexos solúveis presentes na circulação sanguínea, que excedem a capacidade do organismo em eliminá-los. Desse modo,
esses imunocomplexos solúveis excedentes que não foram removidos da circulação sanguínea tendem a se acumularem e se depositarem na superfície celular, tá? De células que integram alguns tecidos, deflagrando nesses tecidos intensa reação inflamatória, que aqui é oportunizada mediante a ativação de vias específicas do sistema complemento. Mediante a isto, concluímos que a severidade e a importância das reações de hipersensibilidade do tipo 3 dependem da quantidade de imunocomplexos formados ao nível plasmático, bem como do local de deposição desses complexos. Desta forma, as reações de hipersensibilidade do tipo 3 poderão ser classificadas como localizadas ou generalizadas. As reações localizadas decorrem quando os imunocomplexos se depositam no interior de tecidos do hospedeiro e podem ser induzidas estas reações em qualquer tecido do hospedeiro o qual o antígeno possa ter ganhado acesso. Já as reações generalizadas ou sistêmicas acontecem quando verifica a formação de uma grande quantidade de imunocomplexos na circulação sanguínea do hospedeiro. Esses imunocomplexos, então, tendem a depositar na superfície de células sadias do hospedeiro, como, por exemplo, células endoteliais. E nesse momento acabam por induzir ou ativar localmente o sistema complemento, levando então por conseguinte a formação de fragmentos peptídicos solúveis que demonstram inúmeras funções, como atuar no recrutamento de neutrófilos. Isso corrobora para a indução de processos inflamatórios ao nível de endotélio vascular. Por exemplo, induzindo quadros de vasculites, o que então implicará em inúmeras alterações clínicas, como hemorragias, tromboses, alteração da pressão arterial, dentre outras.
esses imunocomplexos circulantes poderão ainda depositarem ao nível de glomérulo renal, deflagrando aí alterações relacionadas com quadros de glomerulonefrites. Ou então poderão se ligar às células sanguíneas, favorecendo com isto a destruição destas células, corroborando para alterações hematológicas relevantes, na ordem de anemias, leucopenias e trombocitopenias. Um exemplo aqui de reação de hipersensibilidade do tipo 3 generalizada é o lúpus eritematoso sistêmico. Neste caso, a doença ela é mediada pela formação de imunocomplexos a partir de antígenos próprios, sendo por isto considerada um caso de autoimunidade. Um outro exemplo seria a doença do soro, que veremos adiante. Suponhamos, então, que um determinado antígeno, no caso aqui antígeno estranho, foi inoculado subcutaneamente em um hospedeiro já sensibilizado. Bom, se o hospedeiro já mostra-se sensibilizado contra aquele antígeno, é porque ele detém, ao nível plasmático, anticorpos reagentes, que acabam em IgG, no caso, que acabam reconhecendo e se ligando a estes antígenos, culminando com a formação dos imunocomplexos. Uma vez formado, então, esses imunocomplexos acabam depositando na superfície de células adjacentes ao sistema, ao tecido subcutâneo desse hospedeiro. E ao depositarem na superfície destas células, esses imunocomplexos induzem vias específicas do sistema complemento, no caso aqui a via clássica, que levará a uma inflamação local desse tecido, culminando então com alterações fisiológicas, patológicas importantes que caracterizam a reação de hipersensibilidade do tipo 3 localizada, ou reação de Artus, em homenagem aqui ao pesquisador que primeiramente descreveu essas alterações. Então, no nosso caso aqui hipotético, essas alterações ficarão limitadas, ou seja, localizadas no local de deposição dos imunocomplexos, que no caso aqui é representado na superfície de células do tecido subcutâneo, certo? Ao depositarem, então,
na superfície destas células, os imunocomplexos ativam localmente o sistema do complemento pela via clássica. Com a indução da cascata de reações que integram o sistema complemento, verifica a formação de fragmentos peptídicos solúveis, como, por exemplo, os fragmentos C3A e C5A. Sabemos que tais fragmentos desempenham inúmeras funções, como, por exemplo, atuam como fatores quimiotáticos para neutrófilos, recrutando neutrófilos da circulação sanguínea em direção ao local de deposição dos imunocomplexos. Ao chegarem no local de deposição desses imunocomplexos, os neutrófilos se ativam, uma vez que tais células apresentam na superfície de sua membrana receptores Fc para IgG. Uma vez então ativados, os neutrófilos degranulam, liberando para o meio extracelular radicais livres de oxigênio e nitrogênio reativos, além de proteases, mediadores inflamatórios e citocinas pró-inflamatórias, que levarão à destruição desses imunocomplexos e, por conseguinte, à destruição celular, deflagrando localmente uma resposta inflamatória. Os mesmos fragmentos peptídicos solúveis, derivados da ativação do sistema complemento, no caso aqui, os fragmentos C3A e C5A, além de desempenharem ação quimiotática para neutrófilos, atuam como anafilatoxinas. Nesse sentido, acabam induzindo a ativação e a degranulação de mastócitos e basófilos, que uma vez então degranulados, acabam liberando para o meio extracelular inúmeros componentes, como mediadores inflamatórios. Aqui então destacamos principalmente histamina e prostaglandinas, citocinas pró-inflamatórias, bem como enzimas, como proteases, que induzem destruição tecidual
e processo inflamatório local. Os imunocomplexos também acabam induzindo a ativação de macrófagos locais. Os macrófagos, assim como os neutrófilos, expressam na superfície de sua membrana plasmática receptores Fc para IgG. Sendo assim, reconhecem esses imunocomplexos e se ativam. Uma vez ativados, liberam para o meio extracelular citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1-beta, TNF-alfa, que atuam sobre o endotélio vascular, favorecendo a expressão de moléculas de adesão leucocitária, como a selectina, contribuindo para a emigração de neutrófilos através do endotélio vascular. Processo que nós já estudamos e denominamos de diapedese. Além disto, estes macrófagos ativados liberarão óxido nítrico que levarão à destruição dos imunocomplexos e, por conseguinte, das células nos quais depositaram. Assim, os imunocomplexos solúveis que depositaram na superfície das células do hospedeiro, além de ativarem diretamente macrófagos teciduais residentes, induzem a ativação da via clássica do sistema complemento. Com a ativação da cascata de reações que integram o sistema complemento, fragmentos peptídicos solúveis são formados. Estes atuarão como fatores quimiotáticos para neutrófilos, além de induzirem a degranulação mastocitária, atuando aqui como potentes anafilatoxinas. Com a degranulação de mastócitos, verifica a liberação de mediadores inflamatórios que cursarão com inflamação local e destruição tecidual. Então, estas reações caracterizam a reação de hipersensibilidade do tipo 3. Bom, então, como falado, as reações generalizadas ou sistêmicas derivadas aqui da hipersensibilidade do tipo 3 ocorrem quando há grande quantidade de imunocomplexos solúveis sendo formados na circulação sanguínea do hospedeiro.
Esses imunocomplexos superam, então, a taxa de depuração destes e acabam depositando na superfície de células do organismo, como, por exemplo, células endoteliais de artérias de médio calibre, por exemplo, além de vasos glomerulares, sinoviais e plexos coroides, deflagrando ao nível sistêmico generalizado um processo inflamatório grave. Fisiologicamente, sabemos que os imunocomplexos presentes na circulação sanguínea são removidos por meio da ligação ou com hemácias ou com plaquetas, ou, se forem grandes, são removidos por células do sistema mononuclear fagocitário. Porém, esses mecanismos fisiológicos não conseguem atender à demanda de eliminação desses imunocomplexos gerados. Como consequência, os imunocomplexos excedentes acumulam na circulação sanguínea e depositam em uma ampla variedade de tipos celulares, como, por exemplo, células do endotélio vascular, representado aqui neste esquema. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo e aqui o interior do lúmen vascular. Notem que grandes quantidades de imunocomplexos estão sendo formados no plasma sanguíneo. Parte desses imunocomplexos serão removidos da circulação, como comentado anteriormente, e parte irão depositar na superfície do endotélio vascular. Nesse momento, o imunocomplexo ativa vias do sistema complemento. Qual via? A via clássica, que favorecerá o recrutamento de neutrófilos para o local de deposição desses imunocomplexos. Quando o neutrófilo chega ao local, se ativa e, uma vez ativado, degranula, oportunizando aqui a ocorrência de um processo inflamatório, caracterizando quadros de vasculites. Processo inflamatório de vasos sanguíneos. Isso, esta alteração patológica favorecerá lesão vascular, corroborando para ocorrência de hemorragias, tromboses, embolias e alteração
da pressão arterial. A imunopatogênese das reações generalizadas é a mesma, aquela que falamos para a reação de Artus, que são aquelas reações localizadas relacionadas com a reação de hipersensibilidade do tipo 3, ok? Acontece que nas reações generalizadas, as alterações ocorrem sistemicamente, então em diferentes tecidos do hospedeiro, sendo por isto mais graves. Então, se o imunocomplexo excedente depositar ao nível de endotélio vascular em artérias de médio calibre, favorecerá a ocorrência de arterites, processo inflamatório de artérias. Agora, se depositarem ao nível de glomérulo renal, induzirão quadros de glomerulonefrites. Se depositarem ao nível de sinóvia, presentes aí nas articulações, teremos então a instauração de quadros de artrites e assim sucessivamente. Então, o processo inflamatório ocorrerá dependendo da localização de deposição dos imunocomplexos. Muitos anos atrás, quando o uso de antissoros para a imunização passiva ocorria na infância, observou-se que pacientes que tinham recebido uma dose muito grande de um determinado soro desenvolviam reações características cerca de 10 dias após a administração. Essas alterações cursavam com várias desordens fisiológicas, representadas na forma de vasculites generalizadas, com eritema, edema e urticária da pele. Estas reações geralmente eram de curta duração e diminuíam dentro de poucos dias e ficou conhecida como doença do soro. Para explicar os eventos imunológicos apresentados nesta enfermidade, iremos utilizar o gráfico em questão. Então, de forma experimental ou de forma controlada, a doença do soro pode ser reproduzida em coelhos. De que forma? Através da administração intravenosa de uma grande quantidade de antígenos, aqui representado então pelo tempo zero. Notem, então, que no tempo zero observa-se a maior concentração plasmática de antígeno. Claro, foi o momento em que inoculou grandes concentrações de antígenos. Notavelmente, a presença desse antígeno estimulou
o sistema imunológico do hospedeiro, no caso aqui coelho, a produzir anticorpos. Vejam então que à medida que se verifica declínio na concentração de antígeno circulante, observa, ao mesmo tempo, um aumento na concentração plasmática de anticorpos. Paralelamente a isto, observa a formação dos imunocomplexos, já que os anticorpos, produzidos reconhecerão e associarão aos epítopos antigênicos. Com a formação dos imunocomplexos, observa o desencadeamento de lesões ao nível tecidual, tá? Como resultado, então, a resposta imunológica ao antígeno circulante. Assim, o pico das lesões teciduais coincidem com o pico de concentração dos imunocomplexos formados. A doença experimental será aguda, se for causada por uma única e grande injeção de antígenos, ou poderá ser crônica caso seja induzida por pequenas injeções múltiplas. Em qualquer caso, os animais desenvolvem glomerulonefrites e arterites.